Desenho isométrico de tubulação, conceitos básicos. Um projeto de tubulações industriais contém vários documentos de engenharia, dentre eles os desenhos de tubulação. Em geral, se faz os seguintes tipos de desenho de tubulação nesses projetos: fluxogramas, plantas de tubulação, desenhos isométricos, que é o tema do nosso curso agora, bem como com outros desenhos complementares, como os desenhos de detalhes e de fabricação, os desenhos de suportes, as folhas de dados, entre outros. Os desenhos isométricos de tubulação, eles são desenhos em perspectiva isométrica, normalmente sem escala, e em geral se faz um desenho para cada tubulação individual, ou no máximo para 2 ou 3 tubulações próximas que sejam interligadas. Já que é por meio dos desenhos isométricos que se faz o levantamento dos materiais necessários para a construção das tubulações, é necessário que esses isométricos apresentem obrigatoriamente e em detalhe todos os componentes das tubulações, individualmente, peça por peça. Esses desenhos são representados em perspectiva isométrica, como nós já havíamos comentado. Dessa maneira, os trechos verticais de tubulação são representados por traços verticais, e os trechos horizontais nas direções ortogonais de projeto, no eixo X e no eixo Y, são representados por traços inclinados com um ângulo de 30 graus, com relação horizontal tanto para a esquerda como para a direita, como é típico da perspectiva isométrica. Os trechos de tubulação que não estão em nenhum dos eixos X, Y e Z são representados por traços inclinados com ângulos diferentes de 30 graus, lógico, devendo ser indicado no desenho o ângulo verdadeiro de inclinação do tubo, com relação a um desses 3 eixos ortogonais de projeto. Na figura esquerda, nós temos um trecho de tubulação com um ângulo de 45 graus com relação à horizontal, e já na figura da direita, nós temos o detalhe de um trecho de tubulação com um ângulo de 1 grau e 15 minutos na vertical. Independentemente do seu diâmetro, toda tubulação deve ser representada por um traço único na posição da sua linha de centro. Além disso, deve-se indicar a identificação completa dessa tubulação, como aqui no exemplo, na figura, nós temos uma tubulação de 6 polegadas com alguns códigos que a identificam. Além disso, alguns projetistas costumam indicar o sentido de fluxo da tubulação por meio de uma seta. Nos isométricos de tubulação, deve-se representar obrigatoriamente todas as peças componentes da tubulação, mostradas individualmente uma a uma, isto é, todos os trechos de tubos e todas as válvulas e todos os acessórios da tubulação devem ser representados no desenho. Se deve representar ainda a localização de todas as emendas, sejam elas soldadas, rosqueadas, dos tubos e dos acessórios da tubulação. As válvulas são usualmente designadas por siglas convencionais. Aqui no exemplo, no detalhe, nós podemos ver então uma válvula que tem acima da sua representação uma designação, 15.2100.3806. Os desenhos isométricos devem ainda conter todas as cotas e as dimensões necessárias para a fabricação e a montagem das tubulações, como as dimensões dos trechos retos de tubo, os ângulos, os raios de curvatura, as elevações de todos os tubos, a localização e orientação dos bocais, de vasos, de equipamentos e assim por diante. Qualquer tubo que passe de uma folha de isométrico para outra deve sempre ser representado como interrompido e, além disso, deve haver sempre uma indicação do número da outra folha de isométrico na qual esse desenho continue. Por fim, os isométricos devem conter a indicação do norte do projeto e, além do desenho em si, eles devem apresentar a lista de todos os materiais necessários para a construção da tubulação, a identificação das tubulações que estão representadas na folha, a temperatura e a pressão de projeto, a pressão do teste hidrostático, além do tipo de isolamento e de aquecimento quando houver.